Vamos ficar de pé? Graças a Deus por essa noite, amém? Louvamos a Deus aqui por estarmos reunidos aqui para aprender mais da palavra de Deus. Feche os olhos aí, vamos orar em nome de Jesus. Ó Deus querido, Pai querido, nós entramos na Sua presença através do nome de Jesus, pelo poder do Espírito, com consciência, Senhor, de que através da oração nós nos conectamos contigo, Senhor. E peço ao Senhor neste momento que os nossos olhos estejam abertos, os nossos ouvidos, o ouvido do nosso coração, para ouvir, Senhor, para aprender, para crescer mais acerca da Tua palavra, Senhor, nesta noite. Que seja um tempo precioso de crescimento, um tempo onde nós iremos, ó Deus, avançar, ampliar a nossa visão. Ó Deus, derrama espírito de sabedoria, revelação. Ó Deus, que haja aqui, Senhor, espírito de profecia no nosso meio, que não seja apenas informação, que não seja apenas, ó Deus, conteúdo, que não seja apenas, Senhor, palavras vazias, mas que a nossa mente esteja tocada, Senhor, que o nosso coração esteja aberto para receber, Senhor, para falarmos acerca do Teu reino, Senhor. Eu peço isso no nome de Jesus Cristo. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, gente. Vamos lá, abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 3. Negão, consegue melhorar o som aí? Não sei, tá meio... Minha voz já é meio de... Olha a pamonha. Ajuda aí, tá? Põe grave, põe agudo, põe brilho, põe unção. Se tiver um negócio da unção aí, dá mais unção. Tá bom? Colossenses capítulo 3. Hoje eu quero fazer um exercício com vocês. Amém? Vamos fazer um exercício hoje? Topa, William? Nós vamos fazer um exercício baseado nesse conselho de Paulo aqui, em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Vamos lá? Olha o que diz. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Verso 2, ele reforça: pensai nas coisas que são de cima, do alto, e não nas que são da terra. Será que é possível a gente parar um pouco de pensar nas coisas terrenas, em plena quarta-feira à noite, depois de tudo que você viveu hoje? Talvez sua mente está cheia de tanta coisa aí, mas olha o conselho de Paulo aqui para nós. O que ele diz aí? Mantenha um pensamento, procure as coisas do alto, encha sua mente, medite nas coisas que são de cima. Então vamos fazer esse exercício, pelo menos essa 1 hora que vamos passar aqui. Você consegue? Será que dá para você tentar esquecer um pouco daquilo que você passou? Principalmente o Haroldo mexe com números, clientes, metas, preocupações. Nossa mente é ocupada com tantas coisas. E então eu quero fazer esse exercício com vocês. Nós vamos nos encher das coisas do alto hoje. Nós vamos pensar sobre as coisas de cima. Amém? 1 hora aqui nós vamos pensar nas coisas de cima. Eu lembro de um pastor, ele dizia assim, que a nossa mente deve estar no alto e os nossos pés devem estar na terra, né? Mas eu vejo que essa geração está com os pés e a mente na terra. Nós precisamos ter mais esse exercício na nossa vida, de parar e pensar mais sobre as coisas do alto, pensar mais sobre os céus. O que é os céus?
E hoje nós vamos refletir um pouco sobre os céus. Amém? Lembra do que Jesus orou? Mateus 6. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha o reino. Seja santificado o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Essa é a oração modelo. Uma oração que não é uma reza. Ela é muito profunda. Tem a ver com o reino de Deus, com a vontade de Deus. É vontade de Deus que a realidade do céu venha sobre a terra. Vamos juntos? Posso pegar você agora então? Vamos lá? Conseguiu esvaziar aí a mente? Então bora. Bora pensar nas coisas de cima, bora. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Vamos lá para o início, Gênesis capítulo 1. Aproveitando, eu vou fazer um merchan aqui, ó. Estou usando a Bíblia Anote. Comprei da minha esposa. Eu vou passar no cartão. Acredita? Ela não deu boiada. O que é a Bíblia Anote? É boa porque você pode fazer suas anotações do lado, ó. Então, já a dica para você, está estudando Apocalipse, está se aprofundando mais, procura minha esposa aí no domingo, entendeu? Aí você já faz as suas anotações. Eu, como ela está limpinha, eu comecei agora, mas eu vou fazer a minha própria Bíblia comentada. Então, Gênesis capítulo 1, verso 1, vamos pensar no céu, amém? Hoje o nosso tema é o céu, vamos entender um pouco sobre o céu, tá? Que diz aí, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então a criação ela é dividida entre céus, e céu aí está no plural ou no singular? E terra. Amém, gente? No princípio criou Deus os céus e a terra. Continuando, verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Parou, vamos pensar, calma o coração, vamos pensar um pouquinho aqui, eu quero exercitar sua mente aqui, quero fazer você refletir. Deus criou os céus no plural e a terra. E a Bíblia diz aqui no verso 2, que essa terra, ela estava sem forma e vazia, e havia aqui também águas, e havia aqui também um abismo, e diz que o Espírito de Deus, ele se movia, ou ele pairava sobre a face das águas. Então vamos pensar um pouquinho aqui. O verso 1, ele começa falando sobre a obra da criação, e aí tem um ponto. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a partir do verso 2, Moisés, que escreveu o livro do Gênesis, ele começa a narrar, a trazer como foi colocado em ordem esses céus e essa terra. Pegou, gente? E aí no verso 2 ele diz que a terra estava sem forma e vazia, e havia águas. Havia águas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então vamos lá, vamos caminhar aqui. E também havia abismo, um abismo, né? E no verso 3, vamos continuar. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Olha o verso 6. E disse Deus, haja
uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. O que significa isso, gente? Vamos lá. Voltando aí. No verso 3, Deus fez uma separação entre luz e dia, trevas e luz. E no verso 5 e 6, Deus também faz uma separação aqui. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e separação entre águas e águas. Então vamos lá. A criação, os céus, a terra, ela estava no meio de muitas águas. Estava no meio de muitas águas. Antes de tudo existir, havia águas. Dá uma pausa aí, vai lá para 2 Pedro capítulo 3, verso 5. 2 Pedro capítulo 3, verso 5. E leia comigo aí, por favor. Eu vou tentar ali, de alguma forma... A gente está pensando sobre os céus aqui, tá? 2 Pedro 3,5. Porque voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água, e no meio da água subsiste. Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Então, antes da terra e dos céus existiam águas. E talvez você possa achar que isso é loucura, mas eu fiz uma pesquisa aqui, hoje, bem simples. Os astrônomos dizem que em toda parte do sistema solar existe água, inclusive no próprio Sol. Acredita isso? Existem partículas de águas espalhadas por todo o sistema solar, planetas e cometas, asteroides, foi achado partículas de água. Ou seja, antes de tudo, antes da terra, antes do céu, existiam águas. Olha o que Pedro está falando aí, vamos ler de novo? Porque voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste. Tem alguma outra tradução aí, gente? Ou seja, a terra foi tirada da água. Ou seja, no início, antes de céus e terra, porque o verso 1 diz que os céus e a terra foram criados. Então Deus criou os céus, plural, e criou terra. E aí nós estamos vendo que, com o desdobramento dessa forma, que Deus começou a colocar as coisas em forma, né? Vai dizer aí que Deus fez a separação entre luz e trevas no primeiro dia, e aí o verso 5, o verso 6 diz que, e disse Deus, haja uma expansão. Então Deus disse, haja uma expansão. Em outras Bíblias está escrito firmamento. E aí no verso 7, vamos lá. E fez Deus, voltando para o verso 6 aqui, rapidinho. E Deus fez uma expansão no meio das águas e fez separação entre águas e águas. Vou bem na calma aqui para você entender. Então Deus fez separação entre águas e águas. Então Deus criou essa expansão, que é chamado firmamento. Aí no verso 8 ele vai dizer o quê? E chamou Deus a expansão, verso 8. E chamou Deus a expansão, céus. Que é isso, pastor? Que negócio é esse, cara? Deus chamou essa expansão de céus. E foi à tarde e à manhã do segundo dia. E no verso 9, disse Deus, ajuntem-se as águas
dos céus em um lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Então, resumindo aqui, voltando. No início de tudo, havia águas. Amém, gente? E diz que o Espírito de Deus, ele pairava. Ele estava sobre essas águas de forma provisória. Então Deus veio e fez os céus. Ele fez também a terra. Só que o texto vai dizer aí que para dividir no meio de todas essas águas, imagine muitas águas, Deus fez uma expansão e chamou essa expansão de céus. Então, pela Bíblia Sagrada, é Bíblia, tá? Existe os céus, que podemos dizer que é um arco sólido, firmamento, né? Aqui está a terra, tá? E acima dos céus, no plural, existem outras águas. O que é isso, pastor? Está viajando, que aula é essa? É o que a Bíblia diz, que Deus fez separação através do firmamento, aqui é os céus, firmamento, Deus fez uma separação entre águas e águas. E as águas que estão debaixo, Ele fez o quê? Ele mandou ajuntar essas águas. É o que está escrito aí. Quem pode ler o verso 8 de novo? Deus chamou o firmamento de céus. Certo. E o verso 9? Então Deus falou que as águas que estão debaixo do céu era para juntar em um só lugar, né? Então, Ele ajuntou as águas em um só lugar. E como Ele chamou essas águas de mares. Então, existem águas aqui na terra, né? Que são os oceanos, os rios. Não dá nem para você entender por meu desenho, só para você compreender. E chamou Deus, no verso 10. E chamou Deus essa porção seca de terra. E ao ajuntamento dos mares, e ao ajuntamento das águas, chamou Deus de mares. E viu Deus que era bom. Pastor, será que isso é verdade? Vamos ler o Salmo 148 e vamos ver o que o Salmo 148 diz. Salmo 148, quem pode ler para mim a partir do verso 1? Vamos lá, eu vou deixar você ler aí. Parou? Você viu o que o Salmo 148 diz? Toda a criação louve ao Senhor. Louve os céus, louve as alturas, louve os anjos, louve as regiões celestiais. O verso 3, louve o sol, louve a lua, louve todas as estrelas. E o verso 4, louvai o céu dos céus. E as águas que estão acima do firmamento. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que Deus é esse, gente? Existem essas águas aqui que na astronomia são chamadas de águas cósmicas. Mas acima dos céus existem águas. E o que a Bíblia diz que essas águas fazem? Elas louvam a Deus. Toda a criação deve louvar a Deus. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Um exercício. Estamos pensando nas coisas
celestiais. Então vamos entender aqui mais um pouquinho por que a gente está trabalhando a criação, para compreender aqui sobre os céus. Então, antes de tudo, havia águas, Deus formou os céus, a terra, e Deus fez com que os céus fizessem separação entre águas. Existem águas que estão acima dos céus e águas que estão na terra, que são os mares, né? E antes de tudo, Deus, ele pairava sobre a face dessas águas. Deus habitava entre essas águas. E Deus, ele fez os céus. E esses céus hoje é a habitação de Deus. Ou seja, pensa comigo, um Deus eterno, lá na eternidade, antes de todas as coisas, ele fez a sua própria casa, os céus. Então Deus, ele criou os céus e ele veio habitar dentro desses céus. Antes da criação desses céus, o Espírito dele pairava sobre as águas. Então Deus, ele fez os céus para habitar dentro dos céus. É como você vai e projeta toda a sua casa, você faz todo o desenho da sua casa, para que você venha habitar neste lugar. Assim foi o início, né? Deus então cria os céus no plural e ele veio habitar nesses céus. E por que está no plural? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Então você já sabe aí que tem águas acima dos céus, amém? E a astronomia diz isso. Existem águas acima dos céus e essas águas, elas glorificam o nome do nosso Deus, elas louvam a Deus. Toda a criação louva o Senhor. Na criação, e Deus então se mudou para dentro da sua criação. Imagina um Deus criador que se muda para dentro dos céus. Os céus, ele passou a existir, né? A gente tem a ideia de que os céus, ele sempre existiu. Não, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus cria esses céus e ele passa então a habitar dentro desse lugar que ele criou, dentro da sua criação. Amém? E aí o Salmo 148 diz que toda a criação ela louva a Deus. Toda a criação passa então a receber a presença de Deus. E isso é possível? Como pode um Deus tão grande habitar dentro da sua criação? É o que acontece conosco, gente. O projeto de Deus sempre é habitar dentro da sua criação. É por isso que ele nos criou. É por isso que ele nos criou, para nós sermos a habitação dele. E antes de tudo, ele pairava sobre as águas. E esse pairar significa que ele estava ali de forma provisória. Porque no projeto de Deus, ele ia criar. Então ele dividiu essa criação entre céus e terra. E ele passa então a habitar nesses céus que ele criou. Nesses céus, no plural, que ele criou. E assim como eu falei, isso é possível, porque a astronomia diz sobre isso. Que em todo o sistema solar, e eu fiquei tão impactado com isso, porque eu falei, como pode, cara? O Moisés teve essa revelação, e ele escreveu sobre a criação, e a ciência hoje comprova. Em todo o sistema solar, existem partículas de água. Essas águas que estão acima do firmamento. Meu Deus, isso é poderoso. Vamos continuar aqui nossa reflexão sobre os céus. E abra comigo a sua Bíblia em Isaías 61. Outra pessoa abre Salmo 115, verso 16. Isaías 61, verso 1. E outro abre Salmo 115, verso 16. E outra pessoa abre Salmo 2, verso 4. Isaías 66, perdão. Falei Isaías 61, mas é o 66. Verso 1, Isaías 66, verso 1. Pode? Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Este é o meu lugar de descanso. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas. Amém. Por isso vieram a existir. Amém. Então Deus criou esses céus para que esses céus fossem
a habitação do trono de Deus, o lugar da habitação de Deus. Vamos lá, Salmo 115, quem abriu aí? Verso 16. Nós estamos pensando sobre o céu. É difícil porque a gente tem muita coisa da terra na mente, né? Então até entrar esse entendimento é complicado. Mas vamos esvaziar nossa mente das coisas da terra e vamos nos encher das coisas de cima. É o que Paulo nos ensinou aqui, né? Enche-se das coisas de cima, meditem nas coisas de cima. Então é o que nós estamos fazendo. Nós já aprendemos aqui que no princípio Deus criou esses céus no meio de muitas águas, né? Existe águas acima dos céus e águas embaixo na terra, que são os mares. E Deus então passou a habitar nesses céus que Ele criou, como diz aí Isaías 66, o verso 1 diz que o trono de Deus está nos céus e Ele apoia os seus pés na terra, né? Só para mostrar a grandeza de Deus. Salmos 115, verso 16. Deus então, Ele diz que os céus pertencem a Ele, e é o céu dos céus. O céu, vamos lá gente, o céu dos céus. Ele habita neste lugar, né? E a terra Ele confiou aos homens. Próximo texto aí, Salmo 2, verso 4. Bem, então Deus está onde? Deus está onde hoje, gente? Nos céus. Os céus é o trono de Deus, amém? É o lugar da habitação de Deus. E nós aprendemos aqui que Deus criou este lugar para Ele habitar, amém? E antes dos céus, o Espírito de Deus pairava sobre muitas águas. Então Deus cria os céus. Esquece as coisas da terra hoje. Vamos se encher das coisas do céu, gente, amém? Então Deus criou os céus e neste céu está o trono de Deus, é o lugar da habitação de Deus. Mas o texto aí diz que é céus no plural, céus no plural. No Antigo Testamento nós não vamos ter informações, mas Paulo vai nos informar alguma coisa e nós vamos entender então como é dividido esses céus. 2 Coríntios capítulo 12, céus no plural. Enche-se das coisas do alto, pense nas coisas de cima, medite nos céus, é o que Paulo diz em Colossenses 3. E é difícil fazer isso porque hoje nós estamos com a nossa mente tantas coisas da terra, né? Mas estamos fazendo um exercício de fé aqui, estamos meditando nos céus, nas coisas do alto. E olha o que Paulo diz, verso 1, pode colocar o verso 1 aí para a gente entender um pouquinho. Paulo conta, ele vai contar aqui sobre uma visão e revelação que ele mesmo teve. Em verdade não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Amém? Então ele começa a falar, eu vou passar para vocês as revelações, as visões, e isso não é para me gloriar. Aí o verso 2, conheço um homem em Cristo, aí ele até joga um mistério aqui, eu conheço um homem, está falando dele mesmo, né? Em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Opa, então Paulo já nos dá uma informação. A Bíblia fala no início de céus, plural, e Paulo vem e diz sobre o terceiro céu. Ele teve uma experiência e ele visitou o terceiro céu. Amém, gente? Pegou aí? E vamos ver o que ele fala aí, continuando. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Verso 4. Verso 4. Foi arrebatado ao paraíso. Parou aqui. Então Paulo falou que no terceiro céu está o paraíso. E na Bíblia Septuaginta, que é a Bíblia grega, o Antigo Testamento, essa mesma palavra paraíso é traduzida também para Éden.
paraíso, lá de Gênesis capítulo 2 e 3. Então Paulo diz aqui que visitou o terceiro céus e ele viu coisas poderosas que ao homem não é lícito falar. Meu Deus, irmão, que experiência ele teve. Ele visitou o terceiro céu, ele foi arrebatado até este lugar e ele viu ali o paraíso de Deus. Ele viu coisas invisíveis. Paulo, ele fala sobre este lugar. É por isso que Colossenses 3, ele vai dizer, pensai nas coisas assim. Imagine ter uma experiência de você ir ao terceiro céu. Isso é possível? É possível acessar este lugar? Moisés acessou esse lugar, Daniel acessou esse lugar, Ezequiel acessou esse lugar, Paulo acessou esse lugar, João também acessou esse lugar, o terceiro céu, o lugar do trono de Deus, e ali ele viu coisas inefáveis que aos homens não é lícito falar. Põe o verso 5 só para ver. Chega, tá bom. Então nós já sabemos aqui que esses céus, eles são divididos e Paulo fala de um terceiro céu. Se existe um terceiro céu é porque existe o quê? O segundo céu, né? Qual é o segundo céu, gente? Efésios 6:12, rapidinho, vamos lá. Efésios 6:12 vai falar sobre esses segundos céus. Quem pode ler? Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, o segundo céu é as regiões celestiais, onde estão principados e potestades. E eu vou falar isso e vou falar de uma experiência pessoal minha, tá? Regiões celestiais. Vamos lá, vamos caminhar. E Daniel capítulo 10, verso 12, Daniel vai falar sobre uma guerra, uma batalha que aconteceu quando ele estava orando. Daniel estava orando, pedindo respostas para Deus e houve uma guerra nas regiões celestiais. Um espírito chamado espírito da Pérsia, ele bloqueou Daniel de receber as revelações de Deus. Daniel capítulo 10, verso 12. Se você puder ler aí rapidinho, ou colocar aqui na tela. Então me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, compreendeste, humilhaste perante Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu ouvi por causa das tuas palavras. Verso 13, rapidinho. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Ou seja, meus irmãos, vocês não têm ideia, mas existe no segundo céu, nesse segundo ambiente, uma guerra, uma batalha espiritual acontecendo. Potestades, demônios, que atuam nessas regiões para impedir a vontade de Deus, o propósito de Deus. E isso acontece diariamente. Sábado eu estava vindo de um lugar, e eu passei aqui nessa rua, para ir para minha casa, eram umas 9:30 da noite. E na hora que eu passei aqui, eu senti um peso espiritual nessa rua tão profundo, tão gigantesco, que eu fiquei a noite toda, até às 6 horas da manhã, lutando, orando a Deus, porque eu vi aqui demônios, potestades, neste lugar onde nós estamos, que bloqueiam, que atrapalham o agir de Deus. São demônios, potestades que agem em lugares, em regiões, atrapalhando o agir de Deus. O reino espiritual é real, batalhas espirituais acontecem. Amém, gente? São as regiões celestiais, o lugar onde acontecem conflitos. Quando Deus chamou, Jó capítulo 1, se apresentou diante de Deus os filhos de Deus e também Satanás se apresentou diante de Deus. Lembra do livro de Jó? O que aconteceu ali no livro de Jó? A Bíblia fala que o diabo se apresentou ali. E que lugar que o diabo se apresentou? Nesse segundo céu, as regiões celestiais. Quem está aqui, gente? Amém?
E o primeiro céu então, qual que é o primeiro céu? Não, o primeiro céu. O terceiro céu é o lugar da habitação de Deus, é o lugar do trono de Deus, amém? O segundo céu é o que, gente? As regiões celestiais, onde estão as potestades, os dominadores, principados, príncipes, que atuam nessas regiões. Entre o céu, entre o terceiro e o primeiro céu existe esse lugar de conflito, esse lugar de batalha. E esse primeiro céu é o céu visível, dos pássaros, céu visível. Os passarinhos, as nuvens, o sol, a lua, os planetas, tudo que é visível faz parte desse primeiro céu. E Paulo, ele teve essa experiência de ir até o terceiro céu. Ele viu coisas inefáveis, coisas invisíveis. E é tão interessante isso, que nós vamos ver, quando se trata das coisas espirituais, nós vamos ouvir falar sobre anjos, sobre querubins, sobre serafins. Se nós pensarmos um pouco sobre as coisas invisíveis, porque Colossenses 1,15 vai dizer que Deus criou, em Cristo foram criadas todas as coisas visíveis e invisíveis. Tudo que é visível da criação, mas existe também a parte da criação invisível, que é o que? Os anjos, potestades, que é o próprio terceiro céu, que é o tabernáculo celestial de Hebreus capítulo 9, que são coisas espirituais. E aí eu lembro de Eliseu, ele orou em um certo momento, em 2 Reis capítulo 6, ele orou, ele estava enfrentando uma batalha, e o moço dele estava lá, e havia um exército, e ele orou dizendo, ó Deus, abra os olhos desse moço, para que ele possa ver, enxergar que existem anjos ao nosso redor. Né? O próprio Eliseu, ele enxergou porque Eliseu tinha uma mente, e ele conseguia enxergar as coisas invisíveis, as coisas espirituais. Né? Oxalá que nós tenhamos um pouco dessas experiências, de ver o invisível, de ter experiências como esse moço que enxergou os anjos, as criaturas invisíveis que foram criadas. Hoje a gente está pensando nas coisas celestiais, gente. Esquece a terra, estamos pensando nas coisas de cima. E Paulo, ele viu ali também no terceiro céu o jardim. Mas espera aí, vamos pensar um pouco. Esse paraíso que Paulo viu, o paraíso aqui, onde ele estava em Gênesis 1? Gênesis 1, 2 e 3. O paraíso estava onde, gente? Aonde, gente? Na terra. Onde era o paraíso? Na terra. E agora Paulo está dizendo que esse paraíso está onde? No terceiro céu. O que aconteceu? Será que subiu? Não sei se o céu subiu, se a terra desceu. O que houve? O que aconteceu? É tão forte isso, tem gente que acha, não, isso aí é loucura. Abre a sua Bíblia em Apocalipse 2,7. A gente está pensando no céu, vamos pensar no céu, esquece a terra hoje, esquece os boletos, gente. Vamos pensar no céu. Apocalipse 2,7. Coloca para mim aí. Apocalipse 2,7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Onde estava a árvore da vida no início? Estava lá no Éden. Amém, gente? A árvore da vida, e havia também ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Agora, Apocalipse está dizendo aí que ao vencedor, aquele que for vencedor, ele vai ter o direito de comer da árvore da vida que está onde? No meio do paraíso de Deus. Ou seja, o que aconteceu? Creio eu agora, tá? Porque a Bíblia não fala, estou falando eu. Creio eu, Júnior, um pobre miserável estudante da Bíblia.
creio eu que Deus preservou o jardim do Éden para que ele não fosse destruído no dilúvio. Creio eu que Deus ele preservou esse lugar, e além de ele preservar esse lugar, ele subiu aos céus. Então, o jardim do Éden no início, que era o lugar do encontro, um lugar espiritual e físico, real, onde Adão se relacionava com Deus. Adão foi expulso desse lugar por conta do que, gente? O pecado. E o que Deus colocou na frente da porta desse lugar? Um querubim e uma espada flamejante, para impedir o acesso até esse lugar. E a partir dali de Gênesis 3, da expulsão do homem do Éden, do paraíso de Deus, né, esse lugar foi protegido, a terra começou a se corromper. Gênesis 4, 5, até chegar a um ponto de Gênesis 6, uma corrupção generalizada, e Deus se lamentar de ter feito o homem. Então Deus escolhe Noé, e Noé, ele é escolhido por Deus porque agradou ao Senhor, e Deus salva Noé e entrega para ele todo um projeto através da vida de Noé para que a criação, para que os propósitos de Deus continuassem. Mas toda a terra foi destruída. Toda a terra foi destruída. Inclusive, segundo os teólogos, foi aí que acabou-se com os dinossauros. O dilúvio. O dilúvio veio e acabou com toda a criação. Mas o jardim do Éden, o lugar da presença de Deus, ele foi preservado. Já parou para pensar por que em Gênesis capítulo 11, os homens eles tentam criar uma torre, e o objetivo dessa torre era o quê? Chegar aos céus. Qual que era a ideia que eles tinham? Eles queriam chegar até este lugar, por conta do que aconteceu com o dilúvio. Eles sabiam, na minha visão, eles tinham já esse conhecimento de que o paraíso ele havia subido. É por isso que eles têm essa ideia de construir uma torre. A torre não é uma torre. Se você ler Gênesis 11, você vai entender o propósito da torre. Eles querem construir essa torre para que o seu topo chegue até os céus. Pastor, isso será que faz lógica? Para mim faz muito sentido. Porque Apocalipse 22, verso 2, vamos lá? Apocalipse 22, verso 2. No meio da praça. Apocalipse 22 está falando da Nova Jerusalém. E no meio da praça, e de um e do outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Coloca o verso 3 para mim, só para ver. Não é Apocalipse 22, mas Apocalipse 22, 2 também fala. Apocalipse 21, 3 que vai falar que essa cidade ela vai descer. Coloca aí Apocalipse 21. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aí o tabernáculo de Deus, e está com os homens, pois eles habitará entre eles, ele será o seu Deus, e eles serão... Os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Verso 2. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa para o seu marido. Ou seja, quando o homem pecou, o que Deus fez com o paraíso? O paraíso subiu. Amém, gente? O paraíso subiu. E Apocalipse diz que no fim, essa cidade, chamada Nova Jerusalém, ela vai descer. Quem crê nisso, gente? É a Bíblia. Pastor, você tá... Estamos pensando no céu. Hoje é dia de pensar no céu. Aleluia. Glória a Deus. Onde eu parei aqui. Então essa Nova Jerusalém, esse paraíso que Paulo visitou, é o mesmo lugar, gente. O paraíso ele subiu até os céus, até esse terceiro céu, onde está a Nova Jerusalém, o lugar que Paulo visitou.
O mesmo lugar que João também visitou. O mesmo lugar que, acredito eu, que Moisés também teve uma experiência, porque foi Moisés que escreveu Gênesis capítulo 1. E Moisés não estava lá no dia da criação. Já parou para pensar nisso? Por que Moisés escreveu? Porque ele recebeu uma revelação. E então, essa revelação do Espírito Santo para Moisés, ele começa a escrever como era o início. Então, Moisés visitou esse lugar. Ezequiel capítulo 1, Ezequiel teve uma experiência de entrar nesse lugar. Daniel capítulo 7, ele entrou nesse lugar. O mesmo lugar que Isaías visitou. Isaías capítulo 6, ele viu o lugar do trono de Deus, a cidade de Deus, que Apocalipse chama ela de Nova Jerusalém, a mesma cidade que João viu. Agora, qual que é o grande problema, gente? Aí vai entrar no assunto que eu quero tratar hoje aqui, que é tão importante. Nós fomos doutrinados pela visão platônica, visão filosófica, que mergulhou nos nossos ensinos. Lembra da cosmovisão que eu falei desde o início? Existe uma cosmovisão filosófica sobre a nossa vida de Platão, e Platão ele fazia uma diferença. Ele dizia que o céu é uma outra dimensão, e é uma dimensão espiritual apenas. Ele dizia que o céu é uma dimensão espiritual, e não é uma dimensão física, é apenas espiritual. E se você ler na palavra de Deus, o contrário de espiritual não é físico, o contrário de espiritual é carnal. Gálatas capítulo 5. O espírito luta contra a carne. Então a visão que foi passada, que esse lugar, os céus, é apenas um lugar espiritual. É uma dimensão em que nada pode acessar esse lugar, somente através de experiências espirituais. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus Cristo, ele morreu e ele ressuscitou com um corpo que é espiritual ou físico? Um corpo físico, carne e osso. Amém, gente? Tomé tocou. Ele falou: toca aqui, Tomé. Ele falou para os discípulos: tem alguma coisa para comer aí? Ele comeu. Ou seja, nesse terceiro céu, existe um homem com 33 anos de idade, que tem um corpo, carne e osso, e ele está neste lugar. Como pode isso? Hã? É que a nossa visão de céu é a visão dos ursinhos carinhosos. Quem lembra dos ursinhos carinhosos? Alguém aqui é da época dos ursinhos carinhosos? Ursinho carinhoso? Ixi! Hã? Então, aí... Deu até calor. A nossa visão de céu é que a gente está num monte de nuvem, tocando harpa. Gente, o céu é real. O céu é um lugar espiritual, mas o céu também é um lugar físico. O céu é um lugar espiritual e físico. Quer falar, William? Ele falou agora. Profeta Elias e Enoque. Duas pessoas do Antigo Testamento que viveram uma vida tão íntima com Deus, de tanta intimidade com Deus, que a Bíblia diz que eles não morreram. Eles foram o quê? Transladados. Eles foram levados para este lugar, gente. Como esse lugar pode ser um lugar só físico, só espiritual, só simbólico? Porque se ensina hoje que tudo que diz a respeito ao Apocalipse é simbólico. A Nova Jerusalém é simbólica. Mas nós estamos vendo aqui, eu estou tentando trazer para vocês esse entendimento dos céus, e nós estamos pensando sobre os céus hoje. Os céus é um lugar espiritual e um lugar real. O céu não é simbólico, o céu é um lugar acessível. Amém? E existe, se você ler Apocalipse capítulo 21, existe no céu uma cidade
chamada Nova Jerusalém, e essa cidade tem muros, tem metragem. Existe um jardim no meio da cidade, e no meio desse jardim está o quê? A árvore da vida. Amém, gente? Existe rio, um rio claro, com água cristalina. Ou seja, o céu, ele não é apenas um lugar espiritual, o céu é um lugar físico também. É um lugar acessível. Então, nós estamos falando sobre o terceiro céu. Então, sabe por que é importante termos esse entendimento? Para a gente se preparar para o próximo nível aqui do nosso estudo, a importância da ressurreição do corpo de Cristo, de sermos transformados para estarmos desfrutando dessa vida eterna, que não só será uma vida espiritual, mas nós também teremos um corpo. Pode falar, Rodrigo. Transformados. Então o céu não é só um lugar espiritual, gente. O céu é um lugar espiritual e físico. É mais real do que esse chão que a gente está pisando aqui. Amém, gente? Não tem esse negócio de nuvenzinha, harpa. É mais real do que esse chão que a gente está pisando. Aí as pessoas podem pensar, será que é possível essa dimensão? Gente, como você pode comunicar com alguém através de um aparelho que não tem fio? O aparelho não tem fio. E você consegue fazer uma ligação para essa pessoa. Já parou para pensar nisso? Uma chamada de vídeo. Há 40, 50 anos atrás, ninguém nunca imaginou que isso seria possível. Você conseguir falar com as pessoas. Isso é tecnologia que Deus compartilhou com o homem. E que é tão interessante que dá um pouco do entendimento do que é essa outra realidade, os céus. Se nós podemos falar com uma pessoa que está lá nos Estados Unidos, no outro lugar do país, através de uma tecnologia avançada, que eu não sei nem como que consegue chegar lá, eu não sei como é isso. Ondas sonoras, satélite, como é possível isso, gente? Já parou para pensar nisso? Que vai além da realidade daquilo que a gente não tem como pode um aparelho aqui agora, eu posso falar com uma pessoa que está lá em Fortaleza e eu posso falar simultaneamente com essa pessoa, olhar o que ela está fazendo. Isso é tecnologia, ciência que Deus partilhou com o homem. Então, só para você ter uma dimensão do que é os céus. Então o céu é mais real do que aquilo que a gente tem na nossa mente. Meu Deus, o que está acontecendo aí? Só falar do céu, as regiões celestiais aqui, entendeu? Então entenda algo comigo. Lá no céu, neste momento, nesse terceiro céu, que é o trono de Deus, o lugar da habitação de Deus, existe 2 homens do Antigo Testamento que estão com um corpo. Estão com um corpo, estão neste lugar. Para manter esse povo lá, para esses 2 caras lá em cima lá. Tem que ser um lugar físico. Tem que ser um lugar muito real. E lá também existe um homem de 33 anos. Imagina uma pessoa com 33 anos. Quando você para pensar no Cristo, Jesus, ele morreu com 33 anos. Um judeu. Ficou 3 dias no seio da terra. Ele ressuscitou em um corpo. Um corpo de carne e a Bíblia faz questão de dizer isso. Que comeu. Jesus comeu peixe. Comeu pão. E depois de 40 dias ele subiu aos céus. Ele foi recebido no céu com glória, com poder. Aleluia. É para este lugar, irmãos, que nós estamos lutando. É isso que estamos falando aqui. É dessa realidade, o terceiro céus. Vamos ler Neemias 9:6, para a gente avançar aqui. Neemias 9:6, coloca para mim aí, Neemias 9:6.
É. Cara, talvez nós vamos nos surpreender. Só sei que o rosto dele é... Hã? Talvez a gente vai se surpreender, né? Porque um judeu, a gente tem a ideia do judeu nos nossos dias, é um judeu europeu, né? Mas o judeu daquela época, ele era seu corpo era queimado pelo sol, é um pouco do árabe hoje, que você vê o povo árabe, né? Então, talvez a gente vai se surpreender. Só sei que a palavra diz que sua face brilha como o sol, o Cristo glorificado, né? Nem formosura, né? Do Cristo, do servo sofredor, do Cristo sofredor, no momento da cruz ali, o seu rosto ficou transfigurado, né? Mas Jesus era um homem comum, era um homem tão comum que teve necessidade de, no dia que ele estava lá no Getsemane, o Judas ter que beijá-lo para identificar quem ele é, porque ele era muito semelhante aos outros, ou talvez os outros ficaram muito semelhantes a ele, né? Quanto mais próximo de Jesus, mais você vai refletir a glória de Jesus. Mas Jesus era um homem comum, então é um homem de 33 anos, judeu, mas com um corpo glorificado, que está assentado à direita de Deus. Neemias 9:6, só Tu és Senhor, Tu fizeste o céu dos céus, agora você já sabe, né? Amém, gente? O céu dos céus, então, esse céu, Ele fez, que é o céu visível, regiões celestiais, Ele fez o céu dos céus, e todo o exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que neles há, e Tu os guardas com vida a todos, e os exércitos dos céus te adoram. Toda a criação manifesta a glória de Deus. Tudo foi criado por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A criação, ela manifesta a glória de Deus. E o propósito de Deus é que céus e terra sejam inundados pela sua glória. Quando Isaías viu os céus, quando ele teve a visão dos céus, os anjos declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Esse é o Deus que servimos. Aleluia. Quem pode dar um glória a Deus aí, irmãos? Este é o lugar do trono de Deus, o céu dos céus, é onde está o trono de Deus. Apocalipse 4:2, e vamos caminhando. É que a gente está pensando muito na terra, gente. A gente precisa pensar mais sobre os céus. Apocalipse 4:2. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Aleluia. E o que estava assentado era, na aparência, aí já entra o Cristo glorificado, semelhante à pedra de jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Verso 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Aleluia. Este é o lugar do trono de Deus. Este é o lugar da habitação de Deus. Amém, meus irmãos? Agora vamos, para a gente encerrar já, a gente está encerrando. Hebreus capítulo 11, verso 8. Vamos entender um pouco mais sobre este lugar. Hebreus 11, verso 8. Pensem nas coisas de cima. Gente, como eu gostaria que você se parasse um pouco sua rotina e começar a pensar sobre os céus, ler versículos que falam dos céus, se encher do céu, meditar no céu, porque é este lugar que nós vamos habitar, é neste lugar que subiu e que vai descer no final. Amém, gente? É este lugar que nós vamos habitar. Olha o que diz o texto: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ponto.
Abraão foi chamado e obedeceu. Deus falou para ele: eu tenho uma promessa, sai. E ele saiu e a princípio ele não sabia para onde ia. Aí o escritor de Hebreus vai dizer aqui algo poderoso, verso 9. Continua aí. Pela fé ele habitou na terra da promessa como uma terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Verso 11. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e construtor é Deus. Abraão já pensava nesta cidade. Olha como é tremendo isso, Haroldo. O Abraão, no início do seu chamado, ele saiu e ele começou a peregrinar sobre a terra. E ele percebeu que a promessa de Deus não era uma terra terrena, não era uma terra apenas aqui, mas ele entendeu que Deus havia uma cidade da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Então o que Abraão fez? Abraão passou a perseguir este lugar. A vida de Abraão foi perseguir essa cidade. Era como se Abraão tivesse a ideia: eu quero voltar para o Éden. Eu quero voltar para o lugar da presença. É essa cidade que eu estou procurando. Este lugar. Então a vida de Abraão passou a ser uma vida de peregrino. Ele não se apegou em mais nada nessa terra, porque a vida de Abraão agora, não só ele, mas Isaque e Jacó e toda a sua geração, eles estavam agora com a sua mente ligada nessa cidade. Imagine isso. É como se Abraão ele soubesse de toda a realidade de Gênesis capítulo 1 e 2. E ele entendeu que houve uma queda e o homem foi expulso daquele lugar do paraíso, lugar da presença de Deus. Então houve todo um desdobramento de destruição no início, toda a terra foi contaminada pelo pecado e foi necessário Deus ter que destruir. E Deus ele faz isso através do dilúvio, mas Deus ele preserva uma família, a família de Noé, 7, 8 pessoas que foram salvas. Então Deus começa a trabalhar em busca de continuar o seu propósito, o seu plano, que é toda a criação glorificando o seu nome. Então ele chama Abraão e ele entrega para Abraão um chamado, e Abraão sai daquele lugar que ele estava, um lugar de idolatria, e Abraão começa uma jornada, e o propósito final da jornada de Abraão é uma cidade, a cidade celestial. E esse deve ser o seu alvo, o seu objetivo, o nosso objetivo. Essa cidade. Corra atrás dessa cidade. Busque essa cidade, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Abraão já esperava a cidade, ele já estava procurando a cidade, a nova Jerusalém. Gálatas capítulo 4, 26, Paulo vai falar um pouco mais sobre essa nova Jerusalém. Ele vai fazer uma distinção da Jerusalém da terra para Jerusalém dos céus. Vamos correr. Coloca para mim aí Gálatas 4, 26. Pense nas coisas de cima. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Paulo aí ele vai fazer no capítulo 4 essa distinção entre a Jerusalém da terra e a Jerusalém do alto. Tudo que está na terra é reflexo do céu, irmãos, da realidade dos céus. O nome da Jerusalém da terra, a cidade da terra, ele só existe porque Deus já estabeleceu isso aonde? Nos céus, a nova Jerusalém dos céus. É reflexo, a Jerusalém da terra. Não que a Jerusalém da terra inspirou a Jerusalém do céu, ao contrário. É o céu que inspira a terra. Amém, gente? É o céu que inspira a terra. Apocalipse 3:12, vamos encerrar já. Apocalipse 3:12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus,
e dele nunca mais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Aleluia, irmãos. Ao que vencer, eu falei, coluna no templo de Deus, e dele nunca mais sairá. E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. Então, no início, o Éden estava na terra, e por causa do pecado, ele sobe. Amém? Por conta do pecado, ele sobe. E na consumação de todas as coisas, no fim de todas as coisas, o que vai acontecer? Essa nova Jerusalém, essa cidade de Deus, ela vai descer novamente na consumação de todas as coisas. O pecado expulsou o homem do paraíso. Aí Jesus Cristo, ele vem, paga o preço, morre na cruz, cumpre todo o plano de Deus, e tem um ladrão do lado dele, e o ladrão se arrepende, e ele olha para esse ladrão e ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O pecado expulsou o homem do paraíso, e Jesus veio para quê? Para abrir de novo o caminho de volta para a presença de Deus. É por isso que ele olhou para aquele homem e falou: a partir de hoje, hoje mesmo, 3 horas da tarde, você vai estar comigo neste lugar, porque eu estou abrindo de novo o acesso até a presença do Pai. Eu estou agora, através da minha carne, rasgando a minha carne, o véu é rasgado no templo, e através do meu sangue derramado, do meu sacrifício, eu abri agora um novo caminho até a presença de Deus. Hebreus 10:19 vai dizer: por isso, entrem com ousadia diante do trono da graça, pelo vivo e novo caminho. O céu está disponível, irmãos. O céu é acessível. Sabe qual é o problema? É que a nossa mente está bloqueada. Mas o céu é acessível. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos. Ele viu Jesus assentado à direita de Deus. E toda vez que nós temos essa consciência, entendemos sobre essas realidades e vivemos em busca dessa presença, nós já podemos experimentar um pouco dos céus na terra, um pouco da terra nos céus. Sabe por que muitas vezes os nossos cultos são frios? Sabe por que muitas vezes você e eu não sentimos mais a presença de Deus? Porque a nossa mente não está meditando nas coisas de cima. Domingo nós tivemos uma experiência no culto da noite aqui, um pouquinho de um derramar da presença de Deus. É por isso que a Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores. Toda vez que existe uma consciência de adoração, porque os céus, a terra e todas as obras que foram criadas glorificam o Senhor, nós experimentamos um pouco da realidade dos céus na terra. O grande problema não é que os céus estão fechados, os céus já estão abertos. É a nossa mente que está cheia de sofismas e bloqueios que nos impede de acessar as coisas espirituais. Paulo vai falar em 2 Coríntios 2, que existe o homem carnal e existe o homem espiritual. O carnal, ele não consegue entender as coisas espirituais. A carne, o pecado, nos bloqueia, tampa a nossa visão. Mas eu tenho uma expectativa de que nós podemos, através de um conhecimento mais profundo das Escrituras, ter experiências profundas com Deus e com a presença de Deus.
porque essa é a vontade de Deus. Quando eu passei aqui na rua na sexta-feira e eu vi todo esse peso espiritual nessa região, eu percebi a importância da igreja de Cristo e a importância de pessoas que são como embaixadores do reino de Deus, porque através das nossas vidas aqui, o céu ele pode ser manifestado neste lugar. Essa é a vontade de Deus. Esse é o objetivo de Deus. O céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, para encerrar, Hebreus 12, 22. Para encerrar sim, né, irmãos? Tem mais um textinho aqui, tá? Hebreus 12, 22. O que tem nessa cidade? O que tem no terceiro céu? O que tem lá, gente? O escritor de Hebreus vai falar um pouquinho. O que tem na cidade? Dentro da cidade tem um monte chamado Monte Sião. Então, lá na Nova Jerusalém, William, lá no céu existe um monte, e esse monte é chamado de Monte Sião. Jerusalém da terra também é chamado do Monte Sião. Quando você vai em Jerusalém, existe o Monte Sião. Por isso que os salmos estão repletos dessa afirmação. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então existe um monte lá no céu, lá na Nova Jerusalém, que é chamado de um Monte Sião. Não vai dar tempo de eu falar isso, mas Apocalipse 21 fala sobre a metragem. Diz que a cidade, ela tem 2.200 metros quadrados, tanto de expansão, largura, altura, profundidade. Uma cidade com 2.200 metros quadrados, ou seja, fazendo um entendimento um pouco dessa cidade, é maior do que o país, os Estados Unidos, segundo algumas informações que eu ouvi. 2.200 metros quadrados, quilômetros, 2.200 quilômetros, não metros, 2.200 quilômetros quadrados. Existem muros em volta dessa cidade, existem portas, e existe um monte, que é chamado Monte Sião, e em cima desse monte está o trono de Deus, o templo onde está a presença de Deus e o trono de Deus. Então é necessário subir um monte para chegar até a presença de Deus. Por isso que o Salmo 24, verso 3, coloca para mim aí o Salmo 24, verso 3, rapidinho, diz assim: quem poderá chegar até o monte? Salmo 24, verso 3. Quem poderá subir ao monte? Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Verso 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. E nós podemos ser limpos através de Cristo, porque Ele nos justificou. Então nós poderemos chegar até o Monte Sião, até esse lugar, onde está o quê? O trono de Deus. Amém, gente? Dá um amém alto aí, gente. Salmo 48, verso 1. A gente canta isso há 30 anos aqui, gente. E a gente não entende o que a gente está cantando. Põe o Salmo 48, verso 1. Como é que a gente canta aqui toda vez? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aonde? Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. 30 anos que a gente está cantando, irmão Zé. A alegria de toda a terra. A alegria de toda a terra é o Monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande Rei. Aleluia, irmãos. A gente canta isso. Este lugar é o lugar da presença, é o lugar do trono de Deus. Glória a Deus. Hã?
Apocalipse 21, verso 12, 16 e 17, vai falar da metragem da cidade. 2.200 metros quadrados. É maior do que os Estados Unidos. Não sei se é 2 vezes, mas a cidade é grande, gente. É grande. E a altura dessa cidade também é 2.200 metros. É a cidade quadrangular. Já viu o nome da igreja quadrangular? Quem já viu a igreja quadrangular? É baseado na Nova Jerusalém. Por isso que o nome da igreja é Igreja Quadrangular. É baseado nessa cidade, a Nova Jerusalém. O lugar onde está o Monte Sião, onde toda a terra vai se alegrar diante de Deus. Vamos voltar para Hebreus 12, 22, para ver o que existe mais lá. Hebreus 12, 22. Mas chegaste ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Quem está nela, gente? Deus vivo. Aleluia. A Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Meu Deus. O que tem nessa cidade? Milhares de anjos. E alguma versão aí vai dizer que estão em reunião festiva. Ou seja, nesse monte existe adoração 24 horas. Nesse terceiro céu existe adoração 24 horas. O louvor é muito poderoso. Gente, se nós entendêssemos o poder do louvor e o que o louvor pode gerar na terra. Porque Deus habita no meio dos louvores. Quando nós louvamos a Deus, irmãos, nós preparamos o ambiente para a presença de Deus se manifestar. Percebeu, Rodrigo? Eu já pensei muitas vezes fazer aqui encontros de louvor, de adoração, 2, 3 horas, 12 horas. Porque se no Monte Sião existe uma legião de anjos, milhares de anjos que estão adorando a Deus. Bora, vamos fazer alguns encontros, vamos preparar o ambiente para recebermos essa presença, experimentar um pouquinho do céu neste lugar. O Elton arrumou ali um desenho ali da cidade. Acho que é muito mais do que isso, viu, Elton? É difícil tentar imaginar como é esse lugar. Eu só sei que a Bíblia diz que existe um monte, é chamado Monte Sião. E a cidade, ela está em volta da cidade, é uma cidade que existe muros altos. E lá na cidade existe também o jardim. Na praça central existe e no meio do jardim está o quê? A árvore da vida. Oh glória, aleluia. O que mais que está nessa cidade aí? Segundo Hebreus, verso 23. Hebreus 12, 23. Coloca aí. A universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus. A universal assembleia. A igreja dos primogênitos. Todos os santos, todos os que morreram em Cristo estão neste lugar. Amém, gente? Os que estão com seus nomes escritos nos céus. O Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Glória a Deus, gente. A igreja dos primogênitos, que mais? Verso 24, e não pode faltar ele, né? E Jesus, o mediador de uma nova aliança, ele está neste lugar, sentado à direita do trono de Deus, amém? Último texto, Apocalipse 21, 23, último texto, eu prometo que é o último, eu já até fecho aqui. E a cidade, essa cidade é tão poderosa, que ela não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça. O que traz luz à terra
é o sol e a lua, né? E a cidade não precisa desses astros para que resplandeça. Por que ela não precisa? Porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro de Deus é a sua lâmpada. Meu Deus, cara. A glória de Cristo traz luz para essa cidade. Para essa cidade a qual nós vamos habitar. Então a minha palavra para você hoje, nessa noite é: viva por este lugar. Dê a sua vida por este lugar. Essa cidade é a Nova Jerusalém, a cidade de Deus, o Monte Sião, que é mais real do que esse chão que nós estamos pisando. Ela é espiritual, ela é física, a realidade dos céus. E toda vez que eu e você temos essa consciência, e toda vez que nós buscamos a presença de Deus, nós experimentamos um pouquinho dessa realidade aqui na terra. Toda vez. Então, quando você louvar a Deus, louve com esse entendimento. E vai acontecer com você o que aconteceu, talvez aconteça com você o que aconteceu com o João. Pode ficar de pé que a gente encerra. Capítulo 4. João estava no meio de um caos, estava preso em uma ilha, como prisioneiro por conta do Evangelho, vivendo um tempo difícil. E ele diz no capítulo 4, depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta nos céus. E uma voz declarou, como voz de trombeta, disse para João, sobe aqui, João. Imagine, irmãos, no meio do caos da sua vida, você ter experiências com essa realidade. E ele viu coisas poderosas, ele viu o trono de Deus, ele viu a glória de Deus. E logo ele foi arrebatado do Espírito, e eis que ele estava posto no céu o trono, e um assentado sobre o trono, com aparência poderosa, e ao redor do trono havia 24 anciãos, e ele viu a glória de Deus. E o verso 5 diz assim, e do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante de um trono um mar de vidro semelhante a cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, 4 seres viventes. E são os 4 seres viventes. Olha a experiência que João teve, da glória do céu, seres viventes, mar de cristal. Esse lugar é simbólico? Esse lugar é real ou não? É um lugar real. Amém? Eu creio nisso. Por isso que eu estou ensinando vocês dessa forma. Porque existe muito cristão hoje pregando que esse lugar é só simbólico. Existem muitos ensinos que dizem, não, é só simbólico. Não, é real, irmãos. É espiritual e é físico. E é lá que eu vou morar. Amém? É neste lugar que nós vamos reinar com Deus para todos sempre. Glória a Deus. E no fim de tudo, vai descer e tudo vai convergir para Cristo. Céus e terra. Tudo para a glória de Jesus. Feche os olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, por esse tempo precioso aqui de apenas, Senhor, 1 hora, onde nós meditamos um pouco sobre a realidade dos céus. E eu sei que esse lugar é acessível hoje para a igreja. Em vários lugares, Senhor, em vários momentos, a igreja experimentou os céus na terra, quando ela teve a oportunidade de viver grandes avivamentos, ó Pai. Senhor, Pai, que nós venhamos ter essa realidade no nosso meio, Senhor, no meio de todo esse caos, no meio de todo esse tempo que estamos vivendo, que os céus, Senhor, estejam abertos sobre nós, ó Pai. Nós queremos experimentar isso nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço isso. Abre os olhos do nosso coração, tire, Senhor, os bloqueios da nossa mente, Senhor. E assim como Eliseu,
ó Deus, orou pedindo para que o Senhor abrisse os olhos espirituais daquele moço. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos enxergar, ó Deus, essa realidade poderosa que é, Senhor, a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Deus, que haja em nós pessoas espirituais, Senhor, pessoas que tenham esse entendimento, Senhor, e vivam as suas vidas, ó Pai, para essa eternidade. Este lugar é a nossa origem, este lugar é a nossa origem, Pai. Nós nos esvaziamos, e que a partir dessa aula seja apenas, Senhor, ó Deus amado, um pouco, Senhor, de uma palavra de encorajamento, para que possamos, ó Deus, diariamente experimentar, Senhor, essas experiências poderosas com a Tua presença, em nome de Jesus. Nos abençoe, Senhor, nos dê uma noite abençoada. Eu peço isso, e eu peço que o Senhor venha, Senhor, estar conosco, nos guardando, Senhor, nos livrando de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. É isso aí, tá? Que lá no seu quarto, lá, uma porta se abre e um anjo diga para você, sobe para cá.